Bem-vindos ao Backstage Storytellers, mais um episódio. Hoje com um rigger também muito conhecido do nosso mercado, que é o Paulo Dias. Bom dia, Paulo Dias. Bom dia, Sr. Ricardo. Bem-vindo. Obrigado por teres acedido ao convite. Paulo Dias, normalmente eu começo sempre isto com... Quem é o Paulo Dias? Apresenta-te, Paulo. Faz essas perguntas ao pessoal assim logo difíceis logo para assim, entrar. Não, é nada difícil, é sempre a andar. Quem é? É um rapaz com uma longa experiência de vida, porque também a idade assim já o obriga, em que cresceu só a pensar, queria fazer uma coisa na vida e não era rir. Exatamente, já lá vamos. Era futebol. E deixando essa vida para trás, esse Paulo Dias caiu na nossa área conhecida, e especificamente no Rio. Mas é uma pessoa de família, essencialmente, que mete a família sempre em primeiro, mesmo que a exigência do nosso trabalho, que nem sempre é fácil. E tenta ser correto na vida para a maior parte das pessoas, de maneira geral. E acho, assim, redondamente, que é esse o Paulo Dias. Então vamos aqui ao início. Paulo Dias, começaste no futebol, porque era isso que querias fazer. Pouca gente sabe que o Paulo Dias foi futebolista, mas não é futebolista ali do Mamalhães da Serra. Foi futebolista profissional. Também passou por isso. Também passou pelo Mamalhães da Serra. Mas foste futebolista profissional, não foi aquele futebolista de... Até aos meus 29 anos. Dá lá aí um... Onde é que tu começaste a jogar? Posso fazer o percurso todo de miúdo até adulto, até ser profissional. Mas comecei no Clube da Terra, neste caso no Ginásio Clube de Correios. Exatamente. Que eu sou da margem sul. A margem certa do Rio. A margem certa é o que dizem que é a margem certa, exato. E dali, tive a sorte com 12 aninhos ir para o Benfica, fazer ali uns bons anos. Eu também já era, e o Benfica tinha muito essa política, que no meu tempo, miúdos grandes para a idade e que jogassem minimamente futebol iam parar ao Benfica. Não era todos, mas pronto, eu tinha 1,76m com 12 anos. Não sei se estás a ver, eu quase não cresci depois, não é? Então aquele era um misto de corpo e com algum conhecimento de futebol. Tive a sorte de ir para o Benfica com 12 anos. Aí fiz o meu percurso lá até aos 18. Ainda joguei muitos anos no Benfica. No antigo Estádio da Luz, ainda joguei lá muitas vezes. Depois dali, em Júnior, último ano de Júnior, fui fazer ainda no Belenenses. Passei para o Belenenses ainda futebol juvenil. E lá é que consegui então fazer o meu primeiro contrato profissional. O Belenenses na primeira liga na altura, que agora a malta ouve o Belenenses vai procurar, é que estão lá para as segundas divisões sempre. A tentar um dia, quem sabe, chegar outra vez lá acima. Passei a sénior, fiz contrato profissional. Joguei uns quantos anos no Belenenses. Joguei um ano na Académica. Portanto, isto, Belenenses, joguei Primeira Liga, joguei Segunda Liga. Na Académica, joguei na Segunda Liga. Depois ainda joguei no Barreirense e no Olivais e Moscavide. Atenção, no Olivais e Moscavide ainda joguei lá 4 anos. Subi da Segunda B, que agora se chama Primeira Nacional, nem sei, ou Terceira Divisão. Estou um bocado fora agora das divisões que existem. Se tu vais falar de futebol, imaginei eu que liguei à bola. Pronto, basicamente ali no Olivais e Moscavide consegui subir para a Segunda Liga. E a Segunda Liga é uma liga profissional já, portanto estamos a falar daquele clube pequenito. Já houve um ano em que jogou na Segunda Liga, por incrível que pareça. E dali, no meio ainda joguei no Barreirense, também na Segunda Liga. E dali consegui voltar outra vez, que foi onde acabei a carreira, para a Bulgária, um clube que é o Chernomora. Nesse clube de Chernomora conseguimos classificar naquele ano que eu lá tive para a Taça UEFA, na antiga Taça UEFA, agora a Liga Europa. E foi ali que acabei a carreira. O normal de quase todos os jogadores, com as lesões complicadas. Foi o meu último ano, foi hoje. Paulo, eu ouvi uma história, tu vais-me confirmar se é verdade ou não, mas acho que até foste tu que contaste, não sei se vou reproduzir em condições. Então diz aí. Que enquanto jogaste no Benfica, e até há bem pouco tempo, tu tinhas o recorde de amarelos. Que história é essa? Não, ouve lá, isso é muito à frente. Isso é muito à frente, não, foi época, isto agora a malta vai parecer fónico, se este gajo é antigo, não. Época 97-98, na Primeira Liga Portuguesa,
se forem ver os dados históricos, eu sou o jogador com o recorde. De amarelo. Qual é o meu recorde da Primeira Liga? O jogador com mais amarelos e vermelhos. Agora imagina, da altura do Paulinho Santos. O Paulinho Santos que varria toda a gente. Agora imaginem eu ficar à frente do Paulinho Santos. Brutal. Houve quem me via a jogar e dizia assim: eu não te conheço. Tu aqui és uma pessoa, dentro do campo és outra pessoa completamente diferente. Pronto, mas é um recorde interessante. Epá, não tinha maldade nunca a jogar, mas era muito duro. Era muito duro e a minha posição também era médio defensivo, que obriga muitas vezes estes cartões amarelos, a maior parte deles entradas mais fortes. São táticos na realidade, a maior parte dos amarelos que eu levava eram táticos, que é aqueles amarelos preciosos ou importantes de contra-ataques do adversário que um gajo tem que parar o jogo e quase sempre eu levava amarelos nessas circunstâncias. Os vermelhos que levei quase sempre foi de duplos amarelos, não foi de entradas muito maldosas ou más, ou foi acumulação, foi não sei o quê. Portanto, isto apesar de ser um recorde muito feio e pensam que um gajo virava-os todos, na realidade não era bem assim. Um gajo é que diz isto que é para parecer que era muito mau. Não, era duro, mas não era mau. Ok. E acabas a carreira no Bulgária e depois, quando regressas a Portugal, começaste logo no... Como é que tu começaste no Rio? Como é que tu descobriste esta coisa que pouca gente sabe o que é? A história final do futebol, só para ir buscar um bocado a história final do futebol para depois passar para o Rio. Eu na Bulgária, quando fui para lá, tinha os filhos pequenos, fui para lá, só fiz um ano de contrato, lesionei-me no joelho já perto do final da época e eles queriam-me operar lá, diagnosticaram que era só meniscos e entretanto, portanto, dessa situação, eu tinha os putos bem pequenos, a minha mulher não estava a dar conta do recado, tinha a minha filha com 3 anos e o puto com... E a minha intenção quando fui por lá era ganhar mercado, era jogar outra vez na Primeira Liga com estádios cheios, era retomar um bocado aquilo que eu já tinha esquecido. E eu tinha marcado aqui na altura na Segunda Liga, até para o Atlético, que era para um treinador, inclusive, que já me tinha treinado. E tinha dito, eu resto aqui clube e não sei quantos, aqui na Segunda Liga. Era muito menos do que eu recebia lá, mas era algum interesse, sabes que... Estavas em casa? Olha, um bocado a pegar naquilo, a família está sempre em primeiro e aquilo não estava fácil para lá em casa. E tinha que ser mesmo assim. E eu decido voltar, e porque eles queriam renovar o contrato comigo na Bulgária. E eu decido não renovar o contrato e vim para Portugal. Só que chego cá, a primeira coisa que faço, isto foi, portanto, no interregno do campeonato, quando acaba, eu venho para cá, está uma semana ou duas de acabar, para ser operado, porque era meniscos, é preciso sempre uma operação nem que seja rápida, mas venho aqui para tirar uma ressonância magnética nova, para ser seguido por outro médico e não sei quantos portugueses, e nessa ressonância, com outros médicos e com outra qualidade, afinal não é só meniscos, é ligamentos cruzados, é cartilagens, é tudo desfeito e mais alguma coisa. Estamos a falar de um tempo de recuperação era 3 semanas a 5 semanas, para 6 meses no mínimo. 6 meses no mínimo e é preciso que corra tudo muito bem. Exato. Porque caso a malta, e antigamente, hoje em dia já a malta com ligamentos cruzados já consegue voltar um bocadinho a jogar aquilo que era. Antigamente era muito complicado um gajo lixar os ligamentos cruzados e ser o que era. Porque são reparações muito difíceis e são confianças que se perde. 15 ou 20 anos depois a ciência está diferente, não é? Faz diferença. Conclusão, fui operado, porque a minha ideia mesmo assim era voltar a jogar. Já não tive o clube aqui que estava interessado, porque é óbvio, tu não chegas aqui e dizes, olha, está bem, eu assino contrato com vocês, mas não se esqueçam que eu vou estar 6 ou 7 meses parado. Mesmo o treinador disse ao Paulo, já não consigo fazer contrato com assim, não há hipótese. Portanto, andei 6 meses a recuperar. Andei, inclusive, mais perto da minha casa para recuperar no Barreirense, que já lá tinha jogado. Só para recuperar, não sei quantos. Fiz os 6 meses de recuperação, comecei a treinar com eles. Mas tinha sempre dores horríveis no joelho. Sempre dores horríveis. Tipo 7 meses, 8 meses, eu assim, não, tenho que voltar a perceber o que é que se passa. Voltei a tirar uma ressonância magnética. Fui ao médico que me tinha operado. Ele olha para a ressonância e diz: quando é que és operado outra vez? Então, tens as cartilagens todas desfeitas, mais 4 meses de paragem. E eu assim, não, esquece, não dá. Então, um ano sem jogar à bola. 30 anos, claro. Um ano sem jogar à bola. Quem é que vai querer? Claro. Esquece, não tens hipótese, claro. não há coisa. E contra, lembro-me meu irmão, não sei se vai ouvir isto, que eu vou obrigá-lo a ouvir. Assim, ei, puto, não podes deixar, uma vez vais deixar com 30 anos, vais deixar o futebol. Queres o quê? Então, primeiro não tenho clube, vou jogar para onde? Depois um ano sem jogar, achas que o ritmo é igual? Esquece, mas não tenho que começar a pensar noutra coisa.
Epá, e é nisso que surge outras ideias de fazer o quê? Né? Porque uma pessoa, desde miúdo, e estamos a falar do... Que só conhecia o futebol, era só o que sonho queria fazer. realizou-se, felizmente, claro. Né? Epá, mas não seguiste mais nada, não tens conhecimento de mais nada. Podes... Não estudaste, não nada. Estudaste. Nada e não estudaste. Não é fácil, essa parte do estudo às vezes a malta não compreende. Eu não sei como é que as coisas estão agora, mas às vezes a malta não compreende e essas situações do estudo nem sempre são fáceis. Eu dou-te o exemplo. Eu, no Benfica, no meu primeiro ano de júnior, nós tínhamos treinos de manhã. Portanto, não é fácil tu estudares. Claro. Não é? Porque as aulas são de manhã, à tarde. Eu tive que estudar à noite com 15 anos. Com 15 anos tive que estudar à noite, que nem é autorizado sequer. Exato. Tem de ser com uma autorização dos pais, porque um miúdo de 15 anos não é suposto estudar à noite. Bem, tu estás à noite com 15 anos, adolescência, treinos de manhã, estudar à noite, sair às 11h30 da noite da escola. Pronto, só para pôr aqui a perspectiva que não é assim tão simples. Mas não estudo, não sei o quê. Não é simples, mas é possível, claro que é possível. Mas por outro lado, sim, sabia muito bem o que queria e também consegui dar os 100% do outro lado, estando mais descansado e estando a escola deixar um bocadinho mais para trás. Entretanto, pronto, para pegar então na parte de como é que uma pessoa chega aqui. Na realidade, o Kim, Joaquim Silva, é amigo da família, da minha família, particularmente do meu irmão mais velho. Vocês moravam também todos ali na mesma... Somos todos na mesma zona. Há ali uma série de malta que morava ali. Toda a malta morava ali. Vítor Cravos. Exatamente. Portanto, esta malta é toda dali. E o Kim, sempre esteve lá muito em minha casa, sempre foi muito presente. E até foi o meu irmão mais velho. Disse, Chabal, porquê que não vais ter com o Kim e vês que aquilo é giro e tal? É preciso lembrar que eu sempre gostei deste ambiente, né? Sempre gostei de tocar sim, umas coisas, música, música. Há vídeos teus que eu já vi em VHS a tocarem numa casa abandonada a tocar Nirvana. Já lá vamos. Eu digo já lá vamos. E então pronto, ou melhor, este mundo sempre foi muito apelativo para mim, eu sempre gostei muito deste mundo. E o meu irmão dizia, o Kim está na área do espetáculo, e vais ter com ele, não sei quantos, eu entretanto, tinha umas coisas em vista, tinha tirado umas formações de musculação cardio fitness, nutrição, um bocado na área do desporto, né? Que era aquilo que mais conhecia e coisa. Entretanto também consegui, na mesma altura, trabalho no El Corte Inglês, na área de desporto, também lá, específico, e a entrar na semana a seguir, quando venho ter com o Kim. Isto ninguém sabe, só a minha mulher é que sabe, por acaso é interessante. Não fazia ideia. Não fazia ideia, estás a ver? E ao mesmo tempo tinha acabado esse curso de musculação e cardio fitness e estava a ter a nutrição, estava a fazer uma porrada de coisas, um gajo não sabia o caminho que ia seguir. E tinha que seguir algum caminho, tinha que começar a ganhar dinheiro. Tive quase um ano e tal sem ganhar dinheiro sequer, né? Pronto. Felizmente tinha algum pé de meio. E surge esta situação, meu irmão, vai ver o que é que o Kim faz. E eu chego, falo com o Kim e tal, não sei quantos. Puta, aparece aí e tal, não sei quantos. Aparecia aí, eu não fazia ideia o que era horrível. Eu não fazia ideia o que ele fazia. Eu sabia lá, nem sabia. Tu, quando não tens conhecimento, vês para esta área, pensas que toda a gente faz tudo. Né? Uma pessoa não sabe que há malta específica só disto, só daquilo, só de cada área específica. Né? Sabia lá o que era horrível. Chego aqui, primeiro dia, o gajo começa a fazer desenhos no chão e tal, e não sei quantos. Eu começo-lhe a perguntar o que é isso. O que é isso? O que é isso o quê? Olha para lá e lê. Isto é o Joaquim Silva mesmo. Tinha que dizer esta. E ele assim, mas não percebo. Já vais perceber. Antigamente não havia máquinas. Sim. As plataformas elevatórias. A malta descia toda lá de cima dos pórticos, por aí fora. Em que ano é que começaste a fazer rir? Em 2000. Já apanhaste a Expo muito longe. Não, muito longe. 2008. Okay. Início de 2008. Portanto, eu acabo de jogar em 2007. Estas coisas todas ali pelo meio. Pareceu-me bué da tempo. Eu tive. Porque em 2007 eu deixei de jogar, tanto em maio, mais ou menos, quando me lesiono, sou operado nessa altura. 5, 6 meses para recuperar, treinar e não sei quantos, tirar estas formações. Pareceu-me tudo bué da tempo. Eu tive, imagina, 8 ou 9, 10 meses sem fazer nada profissionalmente. Sim. Pareceu-me uma eternidade. Um gajo agora à luz do dia até.
deixares uma profissão para começares outra. Sim, sim. Menos de um ano não é assim tanto tempo. Quando um gajo passa uma vida a fazer aquilo tudo, pareceu um metro. Pronto, mas foi em 2008 que eu comecei. Em abril de 2008. E uma das coisas, nesse mesmo dia, a malta vai descer de Sportix e ele disse, olha, vai com eles. Vais lá acima, vai com ele ver, não é? Eles vão lá descer de cima, não sei o quê, vais com eles, conheces lá em cima os Sportix e tal, não sei o quê. Eu fui, não sei, eram uns 5 ou 6 a descer, não havia equipas muito grandes, mas ainda era um trabalho bastante grande. Da Beyoncé. Será Beyoncé? Não. Alicia Keys. Ok. Um trabalho da Alicia Keys. E se calhar eram para aí 12 rigas, era boé rigas na altura. Uma cena assim maluco. E eram para aí 5 ou 6 gajos. Desce o primeiro. Estás a imaginar a malta nos pórticos, né? Olha lá para baixo. Que é isto? A tremer, com a perna a tremer só de olhar. Não era para descer. Desce 1, desce 2, desce 3, descem 4. Que eu olho. Mas ao menos explicaram-te como é que era ou lançaram-te aos lobos? Eu só ia, olha lá, isto foi o primeiro dia, não ia só descer nada, só ia ver. Só ia ver, eu estava a ver. Pois. Nem sabia o que era uma manilha e agora descer Só ia dali, estás espreitar. louco? Ouve, eles descem todos, só me lembro de sentar assim no degrauzinho lá de madeira, cá lá ali assim pertinho. Assim, nunca na minha vida vou fazer isto. Onde é que eu me vim meter? Onde é que eu me vim meter? Nunca na minha vida. Estes gajos são loucos, meu. É. Nunca vou fazer isto na minha vida. A verdade é que desci. Aquilo aconteceu e tal, né? Eu fui para casa. E na semana a seguir ia trabalhar então. Ia começar o meu primeiro dia de trabalho no El Corte Inglês. É. Eu fico a pensar, fónix, o que é que eu quero fazer na vida? Enfiar-me ali a vender coisas. É. Não é isto que eu quero. Prefiro muito mais aquilo. Foi então aí que me deu o clique que eu queria estar nesta área, não queria estar numa loja das 9 às 5, como se costuma dizer, não. Queria estar nesta área porque esta área era muito mais apelativa para mim. Por tudo o que eu era e a minha maneira de estar e de ser. Apesar do cagaço inicial lá do topo da grelha. Aquilo, sei lá, aquilo foi, um dia se calhar vou conseguir fazer aquilo. Sim. E é uma coisa interessante mesmo. Eu não servia por nada. Nem para ir buscar material, porque eu não sabia o nome de nada, não conhecia nada. É uma das coisas que eu digo ao pessoal novo, às vezes quando entra é um bocadinho isso. Não tenham vontade. Se tiverem vontade, não é por um gajo ter passado por isso, é por uma pessoa estar há muitos anos, não só noutra profissão, né? no desporto como daqui, as coisas, mesmo no desporto e no futebol, mesmo a qualidade, quantas vezes eu via a vontade de trabalhar, de querer mais, de ser perseverante, quantas vezes eu vi mais ultrapassar a técnica, ao fim e ao cabo, e a magia que os jogadores têm, mas depois não têm o outro lado, sabes? Da luta, de querer mais. E é um bocadinho isso. E nós aqui, em qualquer profissão, eu acho que isso é uma verdade, sabes? Que é uma pessoa o querer e ser resiliente e ter iniciativa, não é? Porque ter muita iniciativa. Na nossa área, não só no ringue, mas na área, principalmente na área de espetáculo, em todas as áreas técnicas, tens de ter muita iniciativa. Não podes estar à espera que te venham trazer o cabo, o X ou tens de ter iniciativa. Claro que no início tu podes não ter essa iniciativa porque não tens o conhecimento do trabalho. Mas podes perguntar. Mas podes constantemente perguntar o que é que há para fazer, o que é que vamos fazer. Perguntar mostra iniciativa. Exatamente. Também. Exatamente. Então lá foi o trabalho do Corte Inglês por água abaixo. Fui lá presencialmente. Não quis fazer um telefonema. Porque também não sabia o que é que ia dar aqui. Claro. Quem sabe, depois não ficava ali uma porta aberta. Se calhar também, agora estou a pensar, se calhar também foi essa a razão, não sei, não me lembro bem. Mas fui lá presencialmente dar uma justificação e agradecer ao fim e ao cabo por me darem aquela oportunidade. Mas tinha aparecido outra também e que ia optar por essa. Não sei se era a melhor escolha, mas era aqui a fazer. E pronto. E assim segui o caminho para este lado. E estás a fazer este trabalho há quase Então, de 2008 para agora, faço conta. Sou mau matemática. Eu sou mau matemática. Então são 15 mais 2, que ainda não fez 2, 16 e qualquer coisa. 16 anos. Yeah. 16 anos. E achas que foi, e hoje olhar para trás achas que foi uma boa decisão? Veste a fazer outra coisa que não rig? Além do futebol, porque é a tua paixão, como é óbvio. Vamos lá, sabes que eu nunca me via fazer rig. E faço rig. Eu vou dizer sim, mas se calhar não sei responder o quê. Em relação ao que estás a perguntar, se me vejo a fazer outras coisas ou se me via a fazer outras coisas. Via-me a fazer várias coisas. Mas muitas delas, se calhar, não sei quais. Mas nos descobriu, não é?
Exato. Mas, epá, noutra vida, como costuma ser, noutra vida, é quase, se eu optasse, quase tudo era relacionado com o desporto. Quase tudo era relacionado com o Tu és desporto. das pessoas, talvez, que eu conheço, não só no Rio, mas que eu conheço no geral, mais inventivas. Isto é o que eu acho, atenção. Mais inventivas em termos de... Estás sempre a arranjar alguma coisa para fazer. Estás sempre a arranjar alguma coisa para fazer. Sim. Agora que falas nisso, sabes que uma pessoa às vezes não faz introspeção. Sim, sim, Dele claro. próprio não pensa nisso. Mas eu não sei como é que... Do pouco que eu te conheço, não é? Do pouco que eu te conheço, porque eu comecei isto a dizer, a gente conhece todos os outros, mas não sabe na vida, na verdade não sabemos a vida a fundo uns dos outros. Daquilo que eu conheço és a pessoa que mais inventiva, e eu vou dizer porquê. Acho que não é nenhuma inconfidência que vou fazer aqui, e se for a gente depois corta isto. Mas, por exemplo, eu lembro-me que há uns anos estávamos no pavilhão, será, num trabalho qualquer, naqueles tempos de pausa, e tu estavas sempre agarrado ao telefone a começar a brincar com uma aplicação de ações, que se brincava na altura ainda não era com dinheiro. Eu lembro disto. Vê lá. Não Já foi há quanto tempo? estou a dizer nenhuma asneira, para não. Não estás a dizer. Começaste uma aplicação onde eu sei porque eu achei piada, apesar de não perceber nem ter seguido isso, mas eu tirei uma aplicação que tu, então aquilo, eles atribuíram dinheiro fictício e a gente metia ali. Brincava com aquilo. E começaste a ganhar gosto com aquilo, e hoje em dia eu posso dizer que és um pequeno investidor na bolsa e nos bitcoins e nesse tipo de mercado. Se não quiseres falar nisso, a gente depois corta. Sim. Mas... Não, mas pegando um bocadinho ainda anterior a isso, para depois ir a ter a isso. Primeiro faz-me bem da confusão como é que há bué da gente que diz que imagina o nosso trabalho como sabemos que é de soluços, né? Que às vezes há muito, outras vezes há pouco. Sim, sim. E às vezes a malta passa e está entediada porque não tem nada para fazer. Eu tenho sempre tanta coisa para fazer. Eu tenho sempre tanta coisa para fazer. Que é um bocadinho vai de encontro, sem pensar naquilo que estás a dizer. É uma realidade. Um gajo arranja sempre alguma coisa para me entreter. A maior parte das coisas são hobbies porque eu tenho bué de gosto em fazer. E nomeadamente nos mercados financeiros, que pegaste neles. Eu se calhar passo, e não vou exagerar quando digo entre 1 a 3 horas por dia há 10 anos a analisar gráficos. E não é nenhum exagero eu dizer 1 a 3 horas por dia. Se calhar mais. E parece, não sei. Se calhar há dias, não. Dias de trabalho isso não é possível, não é? Imagina. Portanto, aqueles dias de trabalho que nós temos quase sempre 12 horas, provavelmente não faço essa. 1 hora faço, as 3 horas se calhar é nos outros dias. E se calhar mais outras 2 a 3 horas, não é se calhar mais, e se calhar outras 2 a 3 horas a seguir canais de YouTube, informações também acerca dos mercados. Não é? Portanto, isso tudo se calhar faz. Isto pode parecer mentira, mas não é mentira. Entre 4 a 6 horas por dia só nos mercados financeiros. Sim, mas como é que consegues fazer isso tudo? Por exemplo, se eu for trabalhar, o caminho para o trabalho, ir e vir, é sempre a ver YouTube sempre acerca de mercados financeiros. Praticamente sempre. Já eu disse, és um gajo que... Onde é que ouves música? Que a malta diz assim, mas tu nem ouves música assim. Ouço música. Ouço música quando estou a treinar, é quando ouço música. Por exemplo. Mas... sim, foi... Não sei. É um hobby. É um hobby. Mas é um hobby já mais sério. É um hobby bastante sério. É um hobby bastante sério. Porquê que eu lhe chamo um hobby? Porque eu tenho prazer em análise de gráficos. Tenho muito prazer. É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Sim. Por isso é que lhe chamo hobby. Porque já... Pronto, que é isso que estás a dizer. Já é mais sério. Já tem muitos anos. É muitos anos de experiência. Não vale a pena se dizer que é muito bom. Porque ao momento em que se dizer que se é bom, as coisas desabam e tu percebes logo, ou alguém diz, e nos mercados é mesmo assim, eles humilham-te sempre. Sempre que tu achas que estás no modo de cima e que achas que coisa e começas aí a cantar de galo à portuguesa como se diz, eles humilham-te e metem-te lá em baixo rapidamente. Okay. E os mercados são mesmo assim. E o inverso também é verdade. Quando uma pessoa pensa que está muito em baixo, as coisas também às vezes surpreendem pela positiva. Mas pronto, é uma área muito interessante para mim. E não alongando mais a isso. Uma pessoa tem... E porque és uma pessoa que acaba por ter, como disseste, tens muitos hobbies e acabas por te envolver muito nesses hobbies. Há um outro hobby que eu gostaria também daqui de falar, que pouca gente sabe. E eu dizer, como és um gajo que estás sempre...
envolvido em muita coisa, há uma coisa em que tu te envolveste, pouca gente sabe. Se calhar só a malta que trabalha contigo e pouco mais, se calhar familiares ou amigos teus próximos sabem. Em 2020 tivemos uma coisa que ninguém estava à espera, que foi o Covid. Certo. Em que deixámos todos de trabalhar. Eu acho que o que vou dizer é verdade. Ao início achámos todos que isto é mais uma gripe das aves, vai passar aqui 2 ou 3 semanas, um mês, mas do mês passou a 3, 6 meses, começou a fechar tudo. Primeiro, na nossa área, que eu acho que deve ter sido das primeiras áreas a fechar, começou-se por falar que iam reduzir o público para X pessoas para poder dar espaço, e acabámos por ficar fechados e sem trabalho. É verdade. Cada um inventou à sua maneira, houve quem trabalhasse noutras coisas. Mas o Paulo resolveu agarrar numa paixão que tinha de miúdo e fazer qualquer coisa. É verdade. Conta lá, Paulo. Epá, tem a ver um bocadinho com aquilo que estávamos a falar há bocado. Eu ter vindo para esta área, não é ao caso, né? Que eu desde os 13, 14 anos compunha músicas, chamadas canções, desde miúdo. Houve dos meus 13 aos 16, posso dizer que tenho, porque eu sou do tempo das cassetes. Exato. Cassetes de 60, 90 minutos. Estamos a falar de, à vontade, 100, e para não dizer 200, mas à vontade 100, gravadas com temas todos originais minhas, de um lado e do outro. Portanto, estás a ver a quantidade de informação que está para ali. Só para pegar um bocadinho. Epá, pois uma pessoa, a nível profissional, sempre continuei a tocar, mas a brincar. E não é todos os dias, é mais um hobby, aí está. E às vezes tive períodos, se calhar 12 anos sem tocar. Mas rapidamente uma pessoa, quando começa a ganhar outra vez o gosto, pega e está outra vez ali meio ano, só a inventar coisas, a brincar. Tenho um defeito que é uma qualidade, que é eu não consigo empegar nada que já tenha feito. Tenho que estar sempre a inventar uma coisa. Exato. Ou melhor, chegámos em 2020, todos enfiados em casa, e eu, é esta a oportunidade. Melhor esta oportunidade se não fazer uma coisa mais a sério, de pegar uns temas e fazer um álbum de música, porque não, é a oportunidade perfeita. Uma pessoa nunca tem tempo na nossa vida. É uma coisa que isto requer muito tempo e muita... Não quer dizer que não conseguisse, mas aqui tinha uma boa desculpa para... Sim, e tempo para o fazer. Tinhas passado o dia todo em casa? Conclusão. Tinha os instrumentos todos em casa, as guitarras e os baixos, e um computador, que hoje em dia as baterias, um gajo... Tudo. Um gajo não precisa ter uma tudo bateria. sintetizado. Apesar de perceber um bocadinho de bateria, percebo pouco de bateria, mas pronto, não conseguia fazer metade do que criei depois a nível de programação, mas também dou uns toques. E decidi começar a compor outra vez. Não peguei nada do que tinha, zero, porque aí está, eu não consigo pegar nada do que tenho, porque o que me motiva é criar algo novo, sempre estar a criar algo novo. Então pronto, foi assim um bocado que fiz. Acabei por fazer um álbum que saiu talvez em 2022. Eu comecei a fazê-lo em 2020, mas tenho a impressão, acho que sim. Acho que só o lancei ou ao final de 2021, início de 2021. E lançaste no Spotify? Saiu em todos os canais de streamings, Okay. Em Spotify, em YouTube, em outros. Para... Saiu em todos os canais onde haja streaming, está em todo lado. Para quem não conhece, nós depois vamos deixar o link em baixo do canal do Spotify para irem espreitar. A nossa música de abertura do podcast é uma música tua. Espetacular. Já viste? Era o que fazia sentido. Era o que fazia sentido na minha cabeça. E então, aqui há umas semanas falei com o Paulo mandou uma música, o original, e nós fizemos um corte. É a nossa música de abertura e de fecho do programa. É a introdução de uma música do Paulo que se chama Last Call. Exatamente. E fizeste o álbum, ali um aninho ali a trabalhar em casa, lançaste aquilo, mas o álbum, tu compuseste o álbum. Certo. Mas aquilo teve depois colaboração, uma coisa muito engraçada que eu também não sabia. E tem a ver com uma coisa que, de maneira geral, todos nós não gostamos, que é ouvir a nossa própria voz. Não é? Pegando um bocadinho, portanto, tudo o que se encontra no álbum, desde as guitarras são todas tocadas ao vivo, os baixos são todos tocados ao vivo, tem sintetizadores, tem órgãos, tem pianos, tem coisas misturadas, que isso já é tudo em teclado MIDI, assim como a bateria. Mas tudo é meu, na realidade, tudo é meu, a composição, tudo é meu a 100%.
As letras, as melodias da canção a nível de letra, portanto, tudo. Só que tu chegas àquela coisa e dizes, eu detesto-me a ouvir. E então, uma das coisas que eu quis criar para este álbum foi a ideia de o que é que eu gosto de música? Eu gosto de tanta coisa. Gosto tanto de estilos, muito rock, alternativo, independente, vai um bocadinho muito disso. Mas ao mesmo tempo é um leque muito grande de artistas que uma pessoa gosta. E então a minha ideia depois foi, ok, eu testo-me a ouvir. Então vou pegar em cada canção individual, vou tentar perceber o que é que ela me lembra, a nível de tudo o que eu gosto, de autores, e vou tentar encontrar vozes que se adequem para aquilo que é a minha Mas gravaste ideia. Alguma música dessas tu gravaste com a tua voz primeiro ou não? Todas gravaste com a tua voz? Todas são gravadas. Então como é que tu passas a melodia da canção a uma pessoa para te cantar? Ok. Portanto, por isso é que eu digo, aquilo é 100% original meu, porque eu faço portanto, a voz, faço os backgrounds das vozes, tudo o que está por trás, e depois passo a isso para essa pessoa que me vai cantar, e essa pessoa vai cantar exatamente o que ali está. Ok. Com a voz 10 vezes melhor, diria eu. A única música, eu consegui deixar 2 músicas com a minha voz. Uma porque são grunhidos e como aquilo são grunhidos que passa, e outra que é em português. E é um português que eu pus-lhe tanto efeito em cima e uma distorção que aquilo também passa tudo. O gajo canta mal, a voz é má, mas passa tudo. E consegui deixar 2 com a minha voz. O resto foi tudo ao encontro daquilo que eu estava a dizer na ideia, com as minhas ideias. Eu passava para lá, eles cantavam, eu dizia muda-me isto, muda-me aquilo. Mas não trabalhavas com um banco de artistas? Sim, há um site, um banco de artistas, há um site que é muito interessante, que é o Fiverr, não sei se alguém conhece, que tu consegues contratar praticamente tudo o que existe no mundo que seja possível online. Ok. Nomeadamente, neste caso, as vozes. Okay. Tens um leque, não vou exagerar, se calhar de 20 mil pessoas que dizem que cantam. Dessas 20 mil pessoas, se calhar só 500 é que cantam. Porque eu fiz muitas experiências. Tu para encontrares uma voz certa não é fácil. E depois todas têm um preço, não é? E aquilo é pago, como é óbvio, não é? São pessoas. Tu para chegares a um gajo do... eu vou dizer Bangladesh, não é bem mal, mas indianos, Bangladesh, quem canta, que é muito mais barato. Porque a economia deles também... Claro, o mercado é diferente. Não é? E se calhar eu, nos primeiros testes, inclinei-me mais para pessoas mais baratas e tu percebeste que aquilo não funcionava. Sim. Até que tiveste que ir. Por várias razões. Abrir os cordões à bolsa e contratar pessoas que realmente soubessem cantar. Mas também tive que pagar mais um bocado. Claro. Mas só assim é que fazia sentido também. Okay. E depois aqui o inglês também fez muita diferença, porque tu também estás a dar uma música em inglês para pessoas que não são inglesas. Isso foi uma das razões que eu não quis também pôr a minha voz. Porque apesar da voz não ser boa, uma pessoa percebe um bocado de inglês, mas não o suficiente como nós estamos a falar português. Exato. Imagina uma pessoa inglesa que está cá há bada anos e até sabe falar bada bem português, mas vai cantar em português. Há muitas coisas que não vão soar bem, sabes? Sim. Isso era outras das razões que eu achava que podia não fazer sentido. Apesar de nós acharmos que aquilo está correto, se for alguém estrangeiro a ouvir aquilo, se calhar vai achar aquilo, este gajo está a dizer bada coisas más. Pronto, isso era outras razões. Mas sim, então fui contratando essas pessoas. A única coisa, portanto, mesmo a mistura a mistura, os volumes, os pens, essas coisas todas a nível da canção, fui eu que fiz tudo, mas que depois enviei as pistas todas individualmente para a masterização final, porque também é uma coisa que uma pessoa não consegue e não se consegue controlar a masterização, porque até eu desconhecia a diferença que fazia de qualidade de som. Apesar de isto foi tudo gravado em casa, coisas básicas, não é? E essa masterização, pronto, consigo. Ter sido feito num estúdio, com certeza, uma coisa mais. Foi também feito pelo Fiverr, também exatamente da mesma maneira. Enviar tudo contratado online, foi tudo contratado online, tudo enviado, tudo.
tudo feito dessa maneira. Fica. Até porque estávamos em pandemias, praticamente essas gravações. Isto demorou mais tempo para o lançamento, porque imagina, se calhar comecei a fazer estes processos todos, mas até chegar à última canção foi se calhar 1 ano. Pois. Leva e a tempo. pressa também não era muita e pronto, sim, não fui fazendo as coisas sem. Ficas por este álbum, há coisas aí a serem já ou precisamos toda a pandemia para te fechar em casa. Tirar as minhas palavras dele. É assim, eu não quero uma pandemia que uma pessoa não quer mal a ninguém, mas já estava a precisar de 3 mesinhos off. Mas que fosse uma obrigação, né? Claro. Não, sou mesmo obrigado a estar em casa. É tão bom. Lá vou eu fazer o segundo álbum. Achas que fazias o segundo álbum ou não? Fazia completamente. Já tens material? Temos de dizer ao case para não te chamar aí durante 3 meses. Tenho. O material não me assusta, que é como eu estou a dizer. Estou sempre a criar coisas novas. Fiz 2 completas. Mas posso dizer que fiz 2 completas porque desde 2022 até agora peguei 1 mês em guitarra. Sim. Portanto, isto para dizer, sei lá, eu pego em 1 mês e completo mais uma porrada de músicas. Depois não os detalhes. Claro. Os detalhes demoram muito tempo. As coisas ficarem capazes demoram muito tempo. Mas o 90% da canção consigo fazer rápido. Isto para dizer, em 3 meses conseguia fazer um novo álbum. Ok. E entretanto, o Covid passou, voltámos à atividade e tu voltaste com a mesma cabeça a fazer o que fazíamos ou mentalmente vieste diferente em relação à atividade? Isso é uma boa pergunta, porque tu também sabes disso e todos nós sentimos isso, que todos viemos, e eu acho que isto é global, não é? Todos viemos com uma mentalidade de caiu-nos uma realidade completamente diferente em cima e olhamos para nós, né, numa introspeção de perceber que a vida pode ser um bocadinho mais do que darmos 100% ao trabalho. E todos nós tentámos vir para o trabalho com uma mentalidade um bocadinho diferente. Eu acho que todos sentimos isso um bocadinho. Principalmente nós que estamos a trabalhar já há muitos anos. A realidade é que, mais uma vez, o trabalho começa-nos a envolver outra vez e as coisas vão passando, uma pessoa vai esquecendo tudo isso outra vez, não é? É um bocado estranho. Isto para dizer, vim com outra mentalidade numa perspectiva de dizer, nós somos muitos, a nível da nossa área específica do Rio. Nós já somos alguns e não faz sentido nós estarmos constantemente a fazer diretas. Eu não queria fazer mais diretas. É a parte principal da nossa área que me custa mais. Nós sabemos que muitas vezes trabalhamos às 12 horas, quase sempre trabalhamos às 12 horas. Não é um problema, faz parte do nosso trabalho. Faz parte de trabalhar muitos dias seguidos. Mas temos a possibilidade de olhar por nós, principalmente pela nossa saúde, também já não somos novos e cada vez nos custa mais, é não ter a fazer trabalhos seguidos, né? Como a pessoa sabe o que são as diretas. A pessoa sair às 4 ou 5 da manhã e entrar às 7 ou 8 da manhã de seguida. E tantas vezes dormir no local de trabalho, na arena. Tento fazer isso, mas algumas vezes é impossível e quando é impossível não deixamos a empresa na mão, nós sabemos disso. E sei que quem nos marca também começou a ter outra atenção a isso, também por ordem do próprio patrão da empresa começou a ter outra atenção, sempre teve, mas na altura se calhar era mais difícil, hoje somos mais, é mais fácil. Acho que é a única coisa específica que eu digo e faço força para que não quero fazer e tentar não fazer, e era bom que todos nós não façássemos, se realmente fosse possível. Claro. É isso. De resto olho para o trabalho da mesma maneira. Gosto daquilo que faço, gosto muito daquilo que faço. Às vezes uma pessoa anda super cansado e precisas de uma aragem de 3, 4 dias. Sim. Uma pessoa volta fresca outra vez e pronto. Mas Paulo, essencialmente é isso. 15 ou 16 anos de RIG, tiveste muitas histórias engraçadas de certeza no futebol e no RIG. Tiveste alguma história de algum trabalho que tenha marcado por ser engraçado ou por ser se calhar não engraçada, mas que tenha marcado de alguma maneira, que não tenha esquecido? Eu não sou bom para histórias de RIG. Não sou bom para histórias de RIG. Eu vou-te contar isto agora muito rapidamente para não nos perdermos aqui, mas ainda agora estava a ver uns gajos do rugby a dizer que a malta do rugby agora aos 40, 50 anos estão todos a perder memória. Por causa das pancadas. Sim. E eu começo a pensar se eu não tenho parte desse problema. Tu sabes que eu varro quase tudo, quase tudo. Ou melhor, muitas das coisas são as marcantes da história, uma pessoa lembra-se.
Mas estas coisas mais pormenorizadas eu quase tudo limpo da minha cabeça, sabes? Okay. E não te consigo assim especificar, quer dizer, muitos trabalhos. Agora assim, se me tivesses pedido para eu fazer um trabalho de casa para pensar nisso, se calhar tinha-me ocorrido algumas coisas. Agora assim de cabeça rapidamente, não. Nós tendemos a lembrar muito dos trabalhos do início, não é? Há muitos trabalhos que nós lembramos no início, tanto que eu lembro-me especificamente do meu primeiro trabalho, que eu disse da Lixa Keys, só para ver, não é? Mas depois isto, é um ano atrás de um ano, são 100 e tal datas atrás de coisas, é mais um, é RIG. Tendemos sempre a lembrar-nos dos primeiros, eu também me lembro do meu primeiro trabalho. E tirávamos sempre as fotos e fazíamos fotos hoje e dia já coisas. Hoje em dia não tem, eu às vezes penso, eu não tenho memórias nenhumas, mesmo fotográficas, dos últimos 5 anos. Sim. E eu tirava constantemente fotos, quase todos os trabalhos, quase tudo, sabes? Hoje em dia tiro mais as fotos de coisas de pormenores. Que tu estás a fazer uma brincadeira qualquer parva, ou o Alex está a fazer uma coisa qualquer, está a agarrar uma corda cor-de-rosa, lembrei-me agora. Ou, sei lá, coisas parvas. Só é que me lembro de tirar foto. De resto, ao trabalho em si, já não me lembro de tirar nada. Mas não, há muita história. Às vezes, as histórias que uma pessoa lembra-se mais, às vezes são trabalhos difíceis e coisas que uma pessoa não quer lembrar. Mas não deixa de ser uma história. Essa é a intenção. A intenção do podcast também é, além de ficarmos a conhecer, é também ouvir alguma coisa que nos tenha marcado. Nem sempre as coisas nos marcam pela positiva. O que marca, Ricardo, o que marca muito neste trabalho, e que eu me lembro muitas vezes, que é esquisito, é o que é que aprendi de cada um. São coisas que eu lembro muito individualmente, sabes? Pormenores que o Alex fazia, que eu aprendia com ele, pormenores que ninguém me ensinava. Isto é para a malta mais nova também. Ninguém me ensinava. Aquilo que eu via eles a fazer e que eu aprendia a ver eles fazer. Tipo assim de repente, lembro mesmo coisas. Do Alex, do Pedrinho, do Matrecos, do Roger, do Janeca, do Policarpo. Tu sabes o que é? Às vezes estou a fazer uma coisa e vem-me à cabeça com quem é que eu aprendi a fazer aquilo daquela maneira. Não foram eles que me ensinaram. Como é que eu vi e disse, esta maneira é mais simples de fazer. Isto faz sentido. São as coisas que eu guardo mais no nosso trabalho e que eu me lembro recorrentemente, não sei porquê. Tentas passar esses mesmos ensinamentos, porque de repente tivemos muita malta nova a chegar ao RIG, felizmente, acho eu. Tento. Por acaso... Mas nem toda a gente quer aprender. Tento. Eu às vezes tenho dúvida se a malta não quer aprender, se temos aprendizagens diferentes, de maneiras... Porque temos, com certeza, não é? Opções de vida diferentes em que uns tendem a querer mais aprender, outros menos, mas também às vezes as capacidades das pessoas diferem e o tempo de aprendizagem e por aí fora. Mas sim, percebo que hoje em dia já não é tanto como eu estava a dizer, que as pessoas têm que olhar para aprender, têm que fazer esse esforço de olhar para aprender, reconhecerem quem são as pessoas certas para olharem, não é olharem para qualquer um, mas reconhecer quem são essas pessoas para aprenderem supostamente quem é mais prático, o que é mais fácil, a forma melhor de se fazer. Mas tendo muito a perceber, olhar para a pessoa e perceber que as pessoas podem não estar a compreender aquilo que está a ser feito, e eu tendo a tentar explicar. Sentes uma atitude diferente nesta nova geração que tem chegado ao Rio? Sim. Diferente, sim, no bom ou no mau sentido, mas... É difícil responder a isso, sabes? Porque nós éramos menos na altura. E quando eu chego ao Rio, imagina, eram 12 pessoas. E as 12 pessoas para estarem aqui eram todas 12 pessoas do melhor que pode haver nesta área. Mas era aí que eu queria chegar. Yeah. Do melhor. Porquê? Tu chegas aqui, tu tens que acompanhar aqueles 12. Se não, venha outro. Se não, preferem nem ter cá ninguém. Ponto. E se me desta pergunta, vou-te fazer outra pergunta, mas que no fundo é a mesma. Para irmos chegar... Deixa-me só finalizar. Sim. Para irmos chegar à tua pergunta, não é? E as pessoas... portanto, isto foi crescendo de tal maneira que eu consigo compreender que nós precisamos de muita gente, muita mão de obra. Ou melhor, vai-se recebendo, isto para pegar na nova geração que estavas a perguntar, vai-se percebendo que, com a quantidade de pessoas que nós precisamos aqui, que nem toda a gente tem esta mentalidade que
para eu ficar aqui, tenho que dar o meu máximo, tenho que ser o melhor. Era aí que eu queria chegar, com esta pergunta. Senão eu não vou continuar aqui. Então nós já não conseguimos ter essa mentalidade. Era aí que eu queria chegar com esta outra pergunta já que te ia fazer. Ter essa mentalidade. Mas era aí que eu queria chegar com esta outra pergunta que vou-te fazer, que é, na verdade, faz parte de uma pergunta uma da outra, está entre isso, que é, sentes que quando começaste, há 16 a 17 anos atrás, ou seja, quando tu começaste com essa malta que já cá estava mais antiga, e agora, que sentes que essa malta fazia isto por paixão, porque estava bem disto, e não por uma necessidade, porque aquilo que eu noto, corrijo-me se estiver enganado, eu também já faço rig eu já estou nesta área desde 2012. E, portanto, eu gosto daquilo que faço. E dificilmente neste momento me vejo a fazer outra coisa, e já disse isso em entrevistas anteriores, que é, tenho pena de ter descoberto o rig tão tarde na minha vida. Porque gosto do que faço, gosto verdadeiramente do que faço. E dificilmente me vejo a fazer outra coisa. Tal como tu, se calhar só houver uma necessidade, e aliás, tivemos a experiência do Covid, eu tive que me reinventar também e fazer outra coisa. Mas eu faço isto de paixão. E o que eu noto na malta que tem vindo agora, porque como tu dizes, precisamos cada vez mais de mão de obra, porque há muitos mais espetáculos a acontecer, uns em cima dos outros, eu noto que a malta vem de outras áreas, muitas delas até ligadas às cordas, mas não fazem isto por paixão. Fazem isto como se tivessem que fazer outra coisa. Desde que consigam aquele dinheiro ao final do dia, ao final do mês, está tudo bem. Ou seja, fazerem rig, ou irem pintar um prédio, ou irem podar uma árvore, para eles dá-lhes igual. Ou seja, não há este compromisso. Estava a vir a palavra em inglês, mas não há este compromisso com o trabalho. Tu sentes isso também, ou é só... Sinto. O sentir é uma realidade, não é... Pronto, mas às vezes podia ser da minha cabeça... Não é uma coisa positiva nem negativa, sabes, Ricardo? Que a mesma necessidade do mercado exigiu muita gente. Ou melhor, teve que entrar tanta gente que não pode entrar só pessoas que tenham paixão por isto. Não é possível, não é? Não é possível. Isto também ganha-se. Também se vai ganhar. Exatamente, isto vai-se ganhando. Não é? E depois, só não quero pôr todos no mesmo bolo porque nós temos miúdos, houve a entrar muito bom. Fabulosos. Sim. Mas a realidade é que é isso, um bocado estás a dizer. Antigamente se calhar entrava-se muito por paixão e é aquilo, ok, eu descobri isto, epá, eu gosto disto, eu gosto mesmo disto, e eu gosto mesmo disto. Estás a ver? Hoje em dia, muito pessoal está noutras áreas, vai fazendo isto, vai fazendo aquilo, epá, ok, aqui é conseguir buscar mais um dinheirinho, porreiro, gosto disto, também coisa, epá, não é mau. Ou melhor, aqueles que entram já não é só por paixão, já não cria aquela paixão que tu estás a especificar e a verdade. Exato. Mas, epá, felizmente ainda vão entrando uns miúdos com muita vontade. Não vou dar nomes. Acho que eles sabem. Quando é possível eu faço questão também isso é verdade que eu de elogiar. E outros nem tanto, que tento puxar por eles, que é um bocadinho isso. Mostrem vontade, cresçam. Bora. Ok. Paulo, tenho aqui uma última, acho que é a última pergunta que eu tenho para ti. Não é nenhuma rasteira. Eu já ouvi várias vezes o Paulo Dias dizer uma coisa que eu acho que é brincadeira. Ui, o que é que aí vem? Mas eu vou perguntar na mesma. Mas vou perguntar numa seriedade mesmo. Sou brincadeira. Eu já ouvi o Paulo Dias dizer várias vezes: no dia que o Alex se reformar, eu paro de fazer este trabalho. É verdade? Isso é mesmo verdade. Não, é verdade que tu dizes. Não, isso é verdade que esta frase é tua. Verdade que eu digo mas é verdade que vai acontecer verdade. ou não? Se isso vai acontecer... Não sabes? Eu só digo assim, Alex, por favor, trabalha mais 5 anos pelo menos, que eu não quero reformar tão cedo. Eu vou dizer de onde é que vem essa ideia. Eu não sei, isto é daquelas coisas que eu acho que ele não sabe. Por incrível que pareça, ele pode não ter esse conhecimento, mas é tipo o colete salva-vidas. Sempre que há um trabalho extremamente difícil, que eu não sei como é que eu vou conseguir fazer aquilo, me entregam a mim, algumas vezes eu exijo na empresa, ok, eu até posso fazer, eu não quero fazer, mas eu até posso fazer, mas o Alex tem que ir. Isto vai de encontro ao quê? Porque eu sei se tiver algum problema, ou se tiver que criar algumas ideias diferentes, ou solucionar coisas e as coisas ficarem mais simples, é com ele. Okay. E essa minha ideia vem daí do... O dia que eu não tiver o Alex... Não tenho o meu colete salva-vidas. Não tenho o meu colete salva-vidas. Como é que eu vou safar certos trabalhos que eu acho que são impossíveis, mas sei que se ele lá tiver, aquilo vai se tornar possível.
E é um bocado dentro dessa ideia. Sabe? O Alex reforma-se, fica em Portugal e a gente acaba por fazer uma consulta, faz um contrato com o Alex de consultadoria. Só para aqueles trabalhos mais só para esse trabalho. Não, o resto não. O resto eu não quero trabalhar com ele, que ele é um chato do caraças. Tu é que disseste, É só para esse trabalho. eu não disse nada disso. Eu não disse nada disso. Paulo, obrigado por teres vindo mais uma vez ao Backstage Storytellers. Foi muito fixe ter-te aqui, porque já sabia algumas histórias tuas e outras não fazia ideia. E eu acredito que há malta que nem sabia tantas como eu sabia, porque trabalhamos juntos. E esperemos que seja que a malta vá gostar deste episódio. E vamos encontrar aí mais trabalhos, porque trabalhamos muito juntos. E boa sorte e tudo a correr bem. Muito obrigado. Okay? Igualmente. Obrigado. Tudo bom. E a vocês, fica até à próxima. Para a semana outro episódio com outro convidado. E até à próxima. Façam like, subscrevam o canal, aquelas cenas todas que se diz no final dos episódios. Tchau, até à próxima.